em 4 versículos de 2 Samuel, no capítulo 16, dos versículos 20 ao 23, a gente tem um episódio horroroso, que é uma mistura de várias questões, mas que tem muito a ver com a gravidade do que tem acontecido com a cristandade, especificamente no Brasil. E a gente precisa olhar isso como cristãos no sentido coletivo do termo, mas também como indivíduos diante de Deus, tendo de prestar contas a Ele, sem colocar a culpa nele. Mas antes, eu peço a você que olhe aí, está na descrição do vídeo, o link do vídeo anterior, onde eu vou falar sobre o Uzai, né, falando as suas verdades a Absalom. E peço a você também que você visite a playlist de 2 Samuel, que também está aí no mesmo link desse vídeo anterior. A gente tem colocado aí sempre palavras do Evangelho em cima dessas histórias antigas que estão na nossa memória. Peço que você também, caso goste deste vídeo, que você dê o seu like, compartilhe, espalhe, inscreva-se neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações, porque tem palavra de Deus aqui. E caso você queira falar comigo, seja para ampliar este assunto, para tirar alguma dúvida, para acrescentar alguma outra questão, vá aí nos lugares particulares das minhas redes sociais. Eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, está tudo aqui na descrição deste vídeo. E aqui o que nós temos? Nós temos um acontecimento horrendo, dito em 4 versículos. Nós vimos no vídeo anterior que o Uzai foi professar lealdade a Absalão, falando as verdades de que se Absalão era rei, constituído por Deus, amado pelo povo, o rei é rei. Claro que ele estava ali jogando com as aparências e as essências. Junto com isso estava o Aitofel. Aitofel, ele era o avô da Batseba, que é a mulher que Davi, há algum tempo atrás, havia cobiçado. Ela estava se banhando, Davi a cobiçou, a chamou ao palácio. Tem toda uma questão aí, vou deixar também o vídeo onde eu relato sobre essas questões aí do adultério ou não, qual é realmente o problema de Davi nessa situação toda. Seja como for, Batseba fica grávida, e Davi, para ocultar o que ele fez, que gerou uma gravidez, ele trama uma guerra, coloca lá o seu soldado, que era o marido da Batseba, né, o Urias, o Geteu, coloca-o na frente da guerra e diz: Joabe, ó, é para deixar ele na frente da guerra porque ele tem que morrer. E aí Davi achou que tinha ficado tudo em pratos limpos. Então o Aitofel é o avô dessa mulher que, quando o seu marido foi morto numa suposta guerra, uma morte muito bem programada, um crime perfeito, e Davi não poderia fazer esse crime perfeito, Deus falou assim: isso não vai ficar assim não. E aí Davi casa-se com essa mulher, mas o avô dessa mulher nunca perdoou Davi pelo que ele fez. Então tinha um problema de família aí. Ele era o avô da Batseba e ele era então bisavô dos filhos que Davi teve com a Batseba. Inclusive ele era o bisavô de Salomão. E aí você tem o Aitofel, um homem sábio, vai dizer o próprio texto no qual a gente está meditando hoje, que as palavras deles eram como palavras de Deus, tanto por parte de Absalão quanto por parte de Davi, eram assim vistas as palavras de Aitofel. Então ele era sábio. Batseba também era uma mulher sábia, porque Davi não ia cair em bobeira se não fosse essa mulher maravilhosa e perfeita diante de seus olhos. E o Salomão vai herdar essa sabedoria toda. Quando a gente chegar na história dele, a gente faz um vídeo sobre essas questões. Mas aqui não, aqui a gente tem um Aitofel, bisavô de Salomão, cheio de ódio, e ele consegue conquistar o coração de Absalão, né? O Absalão estava lá tomando o reino que era do pai dele. O Aitofel dá o seguinte conselho para Absalão: olha, faz o seguinte, para acabar com tudo, você pega as mulheres que seu pai deixou. O Davi tinha deixado as concubinas tomando conta do palácio, e aí monta uma tenda e pega essas mulheres, porque ele tinha todo um jogo de machismo, de quem é que mandava, e aí você vai despertar um temor no povo, porque o povo vai olhar e vai falar assim: olha, se o Absalão está pegando as mulheres todas do pai dele, mulheres vistas como propriedades aí em cerca de 1000 ou 900 a.C.,
Se o Absalão está pegando as mulheres do pai dele, acabou qualquer reconciliação com os dois. Davi está acabado, Davi está humilhado, Davi está derrotado. Viva o rei. Essa era a ideia do Aitofel, o truque psicológico dele. E aí o texto vai dizer que o Absalão então monta uma tenda e diante de todo Israel, ou seja, simbólico, ele estava ali em Jerusalém, diante de todo Israel, ele pega uma, pega outra, ele faz aquele, haja libido, né? Haja aparelhagem ou talvez haja imagem, seja lá o que for, é um acontecimento absurdo. E é até aqui que a gente vai meditar. Primeiro é isso, né? Temos de agradecer aos cronistas, aos historiadores, aos jornalistas, porque governos autoritários morrem de ódio dessa gente. Mas graças a essas informações é que essas coisas chegam até nós. E você vai ver que não tem puritanismo aqui. A história está aí. O homem segundo o coração de Deus está envolvido nessa trama. O filho dele se revolta contra ele. Faz isso. E a gente está pensando aqui em termos institucionais, o rei humilhado e tal. Mas eu fico pensando em cada uma dessas mulheres, né? Tendo de abrir as suas pernas, serem estupradas. Porque aquilo dói. Aquela situação toda dói. E o povo vendo aquela pornô chanchada, sei lá, aquele filme pornô, aquela, não era nem uma atuação, ele não estava fingindo, ele estava traçando as mulheres que eram propriedades do pai. Elas já vinham então de uma humilhação histórica, serem propriedades de homens. Uma humilhação psicológica, terem de submeter ali na sua nudez em ser possuída pelo filho do rei. Em público, sem direito de escolha, elas não tinham direitos, imagine. Mulheres já foram tratadas assim, aqui no Brasil, até 1888, e por que não dizer até hoje, afrodescendentes são tratados assim, como coisas não desejantes. Então, graças aos historiadores que registram essas coisas para o nosso conhecimento, a gente achando bom ou ruim, né? E a coisa toda é humilhante, é nojenta, porque a gente está falando aqui de um povo que é conhecido como o povo de Deus, ou seja, um povo que recebeu iluminação, que tinha um rei Davi, que já era casado com questão de mulheres, essa cegueira cultural, de maneira que há muitas coisas na nossa cultura que são vistas como normais, como corriqueiras, mas elas são em si mesmas estranhas, a gente tem de estranhá-las. A gente tem de estranhar o fato de que mulheres eram vistas como propriedades e que poderiam, ao bel prazer do poderio masculino, serem estupradas por um filho do rei cheio de ódios. Essa é a primeira questão. Isso acontecer num povo que se deixou iluminar pelas verdades eternas do Deus de Israel? E você acha que isso mudou? Olha como que esse texto, o espírito desse texto, o espírito das coisas que são relatadas neste texto, é tão atual, tão preciso e acontece no Brasil. Quem é que está no poder neste momento no Brasil? Vamos falar das coisas coletivas primeiro. Quem é que está no poder no Brasil? Um presidente que se diz cristão conservador, apoiado por um bando de negacionistas que também se dizem cristãos conservador, apoiado, intercedido, acobertado por um bando de pastores, nomes famosos. Eu tenho que citar o nome deles como o texto bíblico cita: Aitofel, Uzai, Davi, o seu sacerdote. Ele vai citando o nome de todo mundo, Absalão. Então, se isso não vai servir para você, que de repente está embotado por essa atual situação, isso vai servir para quem vai ver este vídeo ou ver o registro na história. Mas os pastores que protegem o atual presidente, o pastor Silas Malafaia, o apóstolo César Augusto, o pastor apóstolo Valdemiro Santiago, que tirou o Bolsonaro lá daquela internação esquisita que aconteceu nos últimos dias, o apóstolo Estevão Hernandes, o pai apóstolo lá do Ministério da Restauração, que eu sempre esqueço o nome dele, lá do Amazonas. Só gente, o apóstolo, eu já falei em apóstolo César Augusto, é um bando de apóstolos, a palavra apóstolo significa enviados para longe. Esses aí se autodenominaram apóstolos, estão bem perto da corrupção, perto do poder, tiveram aí 1 bilhão de dívidas perdoadas. E o país está na miséria, mas esse povo protege o rei. Né? Porque no coração dessa gente, Bolsonaro é rei, porque para completar essa coisa toda feita em nome de Deus,
nós temos na internet um tanto de sites no YouTube que vão catando profecias, algumas encomendadas, muitas profecias verdadeiras, mas eles catam essas profecias e fazem vídeos sutilmente em campanhas pró-Bolsonaro. Por exemplo, Deus usou o pastor Carlos Alberto para dizer que ele vai acabar com um principado que tem 3 bases, né? Um principado que passa pela mídia, pela religião e por uma anarquia que é a que Bolsonaro está tentando institucionalizar. Né? Ele está esfarelando a coisa pública, está tentando institucionalizar assim, é cada um por si e eu ganhando de todos. Essa é a anarquia que Deus usou o pastor Carlos Alberto, para dizer que ele vai acabar com isso de maneira surpreendente. O que o pessoal faz? O pessoal pega essa profecia, fazem vídeos com a cara do Lula. Ai, Deus falou que vai matar, Deus vai cortar, Deus vai fazer isso aí, bota as caras daquilo que eles entendem que são oposição, que são oposições. Né? Então, o circo está todo armado, o povo está cego exatamente igual a este povo de Israel, porque é estranho. Como que o povo de Israel rejeitava o rei Davi, com todos os sinais externos que Deus deu, e aceitou o seu filho rebelde, pornográfico, com esse conselho, dizendo que era de alguém que era como se fosse Deus aconselhando. Vê se Deus ia dar um conselho desse. Ai, meu filho, coloque lá as mulheres do teu pai e possua-as em público. A gente tem tantos fatores aqui para analisar. O primeiro fator tem a ver com a profecia. Deus está dizendo para Davi, olha o que é ser humano sem a minha mão. A espada não afasta da sua casa. Seu bebezinho morre cedo. A sua filhinha querida, a palmeira vistosa, é penalizada por ser vistosa, a Tamar. E aí, um dos seus filhos fica cheio de ódios e de mal-entendidos, Davi. Ou seja, você vai aprender ainda que o que você fez contra o marido daquela mulher tem todo esse valor de imoralidade, Davi, porque o que você fez às ocultas será visto em todo Israel. Aí, o que o cristão safadinho faz? Então, Deus falou que ia ser assim. Então, se Deus quis fazer assim, a culpa é de Deus. E é essa relação que a gente precisa parar de ter com Deus, essa relação safadinha, que faz assim, ai, Deus sabia, Deus não sabe de todas as coisas, então Deus sabia que a gente ia pecar, Deus sabia que a gente ia fazer isso. Olha, eu não estou aqui para justificar Deus, mas eu estou aqui para apontar que nós precisamos nos responsabilizar pelos nossos atos. Por quê? O mesmo Deus que chegou para Ezequias e disse, Ezequias, arruma tua casa que você vai morrer. Ezequias vira e pede ao Senhor para mudar aquela sentença. E aí Deus fala com Isaías, volta, fala para Ezequias que eu estou dando a ele mais 15 anos de vida. O mesmo Deus que fez isso no desespero de um enfermo, é o mesmo Deus que poderia mudar essas coisas no desespero de Davi, no desespero do povo. Então quando existe uma profecia, a profecia também ela emerge de muitas vontades pervertidas. A profecia em si não é pervertida, mas ela significa a tradução disso. Olha, vocês são assim, vocês gostam disso, você fez as ocultas. Então, Davi, eu não vou fazer nada não preciso fazer nada, Davi. A vida como ela é, eu só vou deixar você conhecê-la. A vida é assim. O que eu faço e o que eu faria era te guardar de tudo isso. Mas eu sei salvar até quando eu deixo vocês serem vocês. Mas você vai conhecer o que são vocês. Vocês são isso. São pessoas que amam as crianças que fizeram no adultério. São pessoas que não se importam com a menina que foi estuprada. São pessoas que vão gerando revolta no coração do filho. E são pessoas que entendem uma grande revolta contra o pai. São capazes, né, de possuir as mulheres dos pais. Porque a gente pode falar, isso aqui é porque o que Davi fez às ocultas estava acontecendo em público, blá 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 blá. Tudo firula teológica, porque a profecia vem para nos edificar e nos fazer nos enxergar. Porque o mesmo Deus que diz que o que Davi fez às ocultas, ele iria ver acontecendo na publicidade da sua cultura, da sua casa, é o mesmo Deus que também vai cobrar do cara que fez isso amarguradamente.
e vai socorrer aquelas mulheres, embora a história não registre isso, porque a história é a história da misoginia, é a história dos machismos, é a história da desvalorização da mulher, né? Só Deus em pessoa, lá na frente, em Jesus de Nazaré, que vai vir e vai dizer assim: se Absalão deitou-se com as 10 mulheres do pai dele, acho que eram 10, né? Em público, as concubinas, eu ando com as meretrizes, com as quengas, com gente que vocês não dão valor, e até com bichas espalhafatosas, eu ando com elas, e não é para possuí-las, nem para humilhá-las, mas para dizer: eu sou o Deus de vocês. De maneira que Absalão podia fazer diferente, mas ele recebe um conselho de um sábio amargurado, ele recebe um conselho, e ao mesmo tempo ele é muito mau caráter, porque o que a gente tem no Brasil neste momento? Por exemplo, um exemplo que isso tem de ser registrado, ainda que você não me ouça. Veja como que uma amargura de origem legítima, um crime sofrido de maneira penosa, pode se transformar num mau caratismo, numa perversidade atroz. Olha só, o que levou Absalão a tomar o reino do pai? Não é o fato de que ele entendia que um problema da casa dele não foi resolvido? Aí o que esse cara faz? Revoltado pelo fato da irmãzinha dele ter sido possuída por um outro irmão, filho de uma outra mulher de Davi, ele faz o quê? Ele transa. Não vou nem falar que ele transa com as mulheres do pai, que é difícil achar prazer naquelas mulheres ali, a menos que, devido à questão cultural, as mulheres pensam assim: o nosso objetivo aqui é satisfazer homens. A pessoa tem que ser muito alienada para sentir prazer numa situação daquela. Então o que aconteceu ali não é que ele possuiu as mulheres do pai, ele estuprou as mulheres do pai, ele humilhou aqueles seres humanos que estavam ali. Né? Não é porque o texto não revela isso que as mulheres não tinham sentimentos. E aí, olha só, em nome de reparar um estupro feito, ocorrido na sua irmã, ele estupra as mulheres do pai. Olha só, isso parece muito com aquelas coisinhas pequenininhas do tipo: como eu fui amargurado no meu relacionamento anterior, hoje eu só uso. Hoje eu não quero saber de ninguém, hoje eu magoo todo mundo. Magoou muito, agora só sabe magoar. Essas coisas que a gente usa, né? Ah, tadinho do estuprador, é porque ele sofreu violência na infância, por isso ele virou um violentador em público, que é uma grande balela, que se isso fosse verdade, a maioria das mulheres que eu e você conhecemos, elas seriam monstrengas, porque a maioria delas são estupradas na infância, porque diz a lei brasileira que o toque impróprio em uma pessoa, uma menina, uma criança de 13 anos para baixo, devido ao pavor psicológico que aquilo já gera na menina, ela se culpa, ela acha que tem alguma coisa errada, é mãe culpando, é a filha falando: olha o sorrisinho dela, mas o que tem? Você está maldando o pastor? Um pastor que chegou por trás da menina, passou a mão no tórax dela e ela se livra dele. Você está dizendo que o pastor molestou a menina? Sim, estuprou porque você vê que a menina se livra daquilo. Ainda que ela nem tenha consciência do que está acontecendo, mas a criança tem intuição, ela sabe quando o toque é profano, quando o toque indica alguma outra coisa, e muitas mulheres que me assistem agora sabem o que lhes aconteceu quando era criança, mas têm de viver pensando assim: será que não é exagero meu? Será que eu não estou me achando gostosa demais? Todo mundo fala que eu tinha pombagira. Ou seja, por isso que é estupro, porque esse toque, propositado ou não, gera isso na criança. E a criança tem toda a razão de se sentir apavorada, confusa. Por isso é estupro. Então, Absalão, ele estuprou as mulheres do pai, né? E aí a pessoa começa agora a ficar abusando das outras. Eu estava dizendo isso, né? Se fosse avaliar isso, as mulheres todas seriam violentas, porque todas elas, a maioria, recebeu um olhar que seca, que vai lá na alma. Uma frase que o cara fala assim, e ele não sabe o tanto que aquilo estoura a pessoa por dentro. Eu sou psicólogo e eu escuto as histórias toda semana no meu consultório. E aí, você vai desde essa coisinha corriqueira que a gente conhece, até aquela coisa que acontece neste momento no Brasil, que temos neste momento no Brasil. Uma ministra, mulher, pastora.
E aí essa ministra, mulher pastora, ela é ministra da mulher, família e direitos humanos. Ou seja, ela é ministra das humanidades. Né? E o que ela faz? Ela tem uma história pessoal que ela relata, por isso que eu vou relatar aqui, é pública a história dela. Que quando ela era criança, ela sofreu vários estupros de um parente, lá um tio, pastor, alguma coisa assim, e que teve até um dia que ela estava tentando suicidar e ela foi acudida pelo bom Deus, que apareceu a ela e disse que a amava, numa árvore, e ela se livrou de tirar a própria vida. Né? Mas aí essa pessoa que sofreu essa violência atroz, e aqui eu não estou negando e nem zombando do que ela sofreu, é sério, tão quão sério era o sentimento de Absalão em relação à sua irmãzinha que fora estuprada pelo outro imbecil. Aí ela se transforma em ministra. Mas olha como que ela chegou lá, porque aí você tem uma história. Fui estuprado, e é verdade, várias vezes por um tio dentro de um contexto evangélico. Aí ela desenvolveu-se numa igreja que aqui no Brasil eu chamaria de Igreja do Evangelho Quadrilha lá, porque conquanto há muitas pessoas de Deus nesses lugares, a estrutura em si, né, Mário de Oliveira, Antônio Genari, essa gente é muito complicada. E aí a pastora Damares cresce nessa igreja e ela vai mostrando como Absalão o mau caratismo dela. Porque o que ela faz ali a partir dos anos 2011, 2012, 2013, 2014, nos governos, principalmente no governo de uma outra mulher, a ex-presidenta Dilma, ela ia de igreja em igreja, igual uma raposinha no jardim, semeando contendas, loucuras terríveis. E ela dizia que a educação no Brasil estava terrível, que os professores ensinavam sexo a criancinha de 6 anos, que os homossexuais iam assumir o poder, que a ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, fez um contrato para ensinar a masturbação de bebês, que na Holanda masturbava-se bebê de 7 meses de idade. Uma loucura total. Nós sabemos que o mundo é louco, que há indivíduos terríveis, mas você dizer isso, por exemplo, da ex-presidente Dilma, isso é uma calúnia atroz, isso é semeadura de Satanás. E o que é pior, os crentes todos caíram nisso. Eu lembro quando eu vi aquela mulher vindo aqui em Belo Horizonte falando na Igreja Batista da Lagoinha, eu falava assim, gente, isso é uma mentira atroz. Mas as pessoas acreditaram. Minha família quase toda acreditou nessa mulher, são fãs dela até hoje. Aí tem um detalhe, é que nesse mesmo período, e aí a imoralidade do que estava acontecendo aqui, ó, o mesmo que estava pedindo justiça, estava cometendo uma injustiça, estupro, mentira, loucura. Aí a mesma ministra Damares que diz hoje que nós temos um governo de valores, um governo que valoriza o cristianismo, ela está cheia de firulices. Vá procurar a historinha lá do Unicesumar, em que ela e a esposa do presidente estão lá, ó, catando dinheiro público de ProUni, de financiamento estudantil FIES, né? E outras cocitas mais. Mas isso deixa para quem estiver interessado em política. Mas o que eu estou te dizendo é, a atrocidade que o Absalão faz aqui, a ministra, filha do rei, conhecida como cristã, mulher, defensora da família, blá blá blá, que aguenta participar de reuniões profanas como aquela que o Supremo publicou do Bolsonaro falando um palavrão a cada 3 segundos, e um Paulo Guedes profano, e ela lá caladinha foi falar mal do feminismo numa reunião onde tinha um presidente defecando pela boca e pela alma, conforme Apocalipse 13:5. Ela faz aquilo tudo. Mas nesse período onde ela andava difamando os governos anteriores, onde ela andava difamando uma mulher digna como a ex-presidente Dilma, ela estava de rolo com o pastor. Eu não tenho nenhum problema da pessoa ter um problema emocional como Davi teve, como Absalão teve, como tanta gente boa de Deus teve. A questão é a hipocrisia, é você difamar um governo quando você está agindo muito pior e continua agindo hoje, porque a mulher saiu mentindo para tudo quanto é lado, era advogada de gente muito duvidosa e hoje ela é uma das importantes figuras da República. Tá vendo o que tem a ver essa história de Absalão com o que eu estou trazendo hoje? Tem a ver com isso, que uma pessoa pode ter uma história pessoal muito dramática e pesada, como o Absalão teve, e como a ministra Damares teve,
e se tornar essas pessoas aqui sólidas, porque Absalão só vai parar depois de morto. E a ministra Damares, meu Deus, meu Deus, meu Deus, só Jesus para resolver aquilo ali. Porque eu sei que a reputação dela é muito boa, mas dignidade está faltando. Se fosse mulher digna, ela já teria renunciado a esse ministério. Mas ela é advogada. Vai fuçar a história acadêmica da ministra Damares. Um curso de direito feito não sei aonde, já mentiu acerca do próprio diploma, né? Depois, quando foi empurrado na parede, Jesus que me deu coisas que não existem. Ou seja, o mais profano disso tudo, que é o que vai englobar Absalão e Israel, é que o povo que se diz no Brasil o povo de Deus, os evangélicos em geral, amam isso. Não há nenhum posicionamento contra isso, não há nenhuma revolta contra isso. O Brasil se revolta contra um suposto comunismo que nunca existiu e jamais existirá, contra uma suposta ditadura gay, que é muito fácil você pegar os indivíduos gays, mau caráter, e colocá-lo no seu devido lugar, uma suposta corrupção que não aconteceu dos ex-presidentes, e encobre essas reais atrocidades, como Israel estava fazendo aqui com Absalão, porque esse juízo vai recair sobre Israel, isso é fato. Assim como isso está acontecendo com o Brasil, vai recair sobre os cristãos. Por isso que eu digo para você, saia dessa Babilônia, saia desse engano, saia dessa coisa que não tem nada a ver com Deus, conquanto carrega o seu nome. Essa coisa muito parecida com Aitofel aqui, ó. Porque o que diz o texto sobre o Aitofel, para a gente chegar ao final do nosso pensamento? Diz assim, 16, versículo 23. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Olha aqui, Aitofel e toda essa cristandade que acha que vai mandar neste país, que não vai, que Deus reservou para si muitos joelhos que não têm se dobrado a isso aqui, que é o mesmo espírito de Baal, do bezerro de ouro, do anticristo e de Aitofel. Porque qual era a reputação de Aitofel? Ele era visto tanto como, por Absalão quanto por Davi, como alguém que quando falava em procuração do próprio Deus. Mas vamos ao mérito dessa reputação. O que você pensa de um homem que aconselha um filho a estuprar as mulheres do pai em público? Que esse foi o conselho de Aitofel. Ele pode ter a reputação que ele quiser, isso é de Deus? Davi, sabendo disso, disse, tomara que ele pereça nas suas próprias palavras. E Deus vai atender a Davi. De maneira que não adianta dizer que temos um governo cristão, de valores, conservador, bababá, tem uns doidos aí querendo colocar teocracia. Não existe teocracia no mundo caído. Quando vier o governo do justo, que é onde Jesus vai governar por 1000 anos, o povo nem vai gostar, porque só um novo céu e uma nova terra é que suportam um governo teocrático, digamos assim, né? Porque na Nova Jerusalém não vai haver templos, não vai haver santuários. E aí você está querendo instituir santuário na coisa pública. É o anticristo. Está falando de Cristo agindo contra Cristo. E aí, o Aitofel tinha essa reputação, mas você acha mesmo que um cara que faz isso contra o rei Davi, que tanto amava, e que faz isso induzindo o Absalão a ser mais pervertido por uma questãozinha pessoal, parece muito com a ministra Damares. Tem a reputação de ser serva de Deus, uma mulher boazinha. Eu até achava que ela fosse virgem, né? E na verdade, as práticas não são interessantes. E quando eu falo isso, eu não estou querendo a desgraça dela, não. Eu estou desejando que ela caia em si, encontre arrependimento e fale, Senhor, eu quero sair disso. Eu quero sair disso, renuncie ao cargo, vá se converter, porque o seu governo dos justos, ministra Damares, só veio despertar injustiça, corrupção, mentiras deslavadas desse presidente adorado por vocês. Não dá, gente. Eu não consigo fugir desse tema quando eu olho para a situação de Israel e quando eu olho para a situação do Brasil. Por isso eu digo a você, a sua ferida é muito grande, os seus motivos são muito terríveis. Por que você quer estuprar se você foi estuprado na infância? Por que você quer roubar porque te roubaram o patrimônio?
Por que você quer assaltar a coisa pública porque você acha que governos anteriores assaltaram a coisa pública? Por que você usa do discurso de justiça do reinado para se tornar uma perversidade plantada, como aconteceu com Absalão? Pois saiba, Deus tem muitos Davis que não são o rei Davi, mas como disse Jesus, muitos que são últimos, na verdade são primeiros. É gente que você não conhece, mas é gente que está clamando ao Senhor, e isso vai se resolver. Mas não atraia para você isso que o Absalão está atraindo aqui, fazendo essa loucura toda, assinando a própria sentença de morte. Porque eu te digo, uma situação dessa só se resolve com morte. E aí é Deus quem interfere. Mas independentemente do que foi dito, do que estava acontecendo, eu e você somos pessoas que temos essa capacidade de interceder e dizer: Senhor, eu estou saindo fora disso. Olha só, gente que não tem a fé da ministra Damares saiu antes. Olha, imagina eu hoje tendo que elogiar Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, ministro Bebiano, que faleceu de desgosto dessa coisa toda, o Major Olímpio também, que faleceu ali do nada. Ou seja, se gente que não conhece a Deus como você pulou fora disso, você tem uma capacidade davídica de falar: Senhor, tem misericórdia de mim, eu vou pular fora porque a minha vida o Senhor vai livrar. Mas não se torne mau caráter em nome do mau-caratismo alheio. Não faça isso. Não patrocine no Brasil aquilo que o mundo custou a se livrar na Alemanha, que é o que está se instalando aqui. Deus vai fazer a vontade dele? Vai. Mas você pode clamar ao Senhor e sair disso antes do juízo divino. Antes do juízo divino. Que o Senhor te abra os olhos e te enche de muita e eterna sabedoria, devoção e livramento dessa coisa toda que parece ser de Deus. E exatamente porque parece, não é. Porque o que é, é. O que parece, não é. Muito obrigado pela sua atenção.